Olá, irmãos, seja graça, seja paz do Senhor sobre tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Mais um dia que fez o Senhor, um dia maravilhoso que a gente precisa agradecer e sempre estar com o coração fortalecido, pois os últimos dias estão às portas. Os últimos dias da igreja está aí e devemos nos proteger com a palavra do Senhor, nos proteger com os preceitos de Deus. Hoje trabalharemos ainda sobre os últimos dias de preparação, sobre o desrespeito à lei de Deus. Desrespeito esse que muitos homens não estão mais temendo, não estão mais buscando, não estão mais querendo levar a palavra de Deus a sério. E aí é bem enfático quando o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, no capítulo 3, verso de 1 a 3, ele começa dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, que é o que estamos passando. Pandemia significa um tempo terrível. As qualidades dos homens que desrespeitam a lei de Deus está aí, colocado pelo apóstolo Paulo. Os homens serão esses que desrespeitam a lei de Deus, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Todas essas características, todos esses adjetivos são, de fato, inerentes àqueles que estão desobedecendo e muitos estão quebrando, de fato, a lei de Deus, pisoteando a palavra do Senhor, mas, infelizmente, estão totalmente enganados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia é clara, eles serão esses que desrespeitam a palavra do Senhor, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus, negando o poder da piedade e da bondade, nós devemos nos afastar para não sermos absorvidos e engolidos por ele. E ainda continuando, diz assim, são estes os que introduzem pelas casas e conquistam. Conquistam o quê? Aí esse texto, quando fala mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, está traduzindo aquelas pessoas fracas, aquelas pessoas que não estão levando a sério a palavra de Deus, que estão com muletas espirituais, que não estão conseguindo sobreviver com os próprios pés. Então, os falsos mestres, essas pessoas que estão adorando a outros deuses, que estão ignorando a palavra de Deus, tenta levar toda espécie de manipulação, de desejo, para que essas pessoas fracas não consigam sobreviver nos dias maus. Então, o preceito de Deus é um preceito vivo, um preceito que conduz o homem aos céus. Por isso que ainda o apóstolo Paulo, ao escrever no verso 7 e 8 do mesmo capítulo, ele diz, elas, falando aí das mulheres fracas, das pessoas que são fracas, elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres são exemplos que a Bíblia fala, que se levantaram e se opuseram ao homem de Deus, Moisés, e que também resistiram à verdade. A mente deles, segundo a palavra de Deus, era depravada e eles são reprovados na fé. Eram pessoas que eram reprovadas na fé. Então, que nós tenhamos os nossos corações voltados para Deus, voltados para Cristo, nossos corações voltados para a verdade, para a lei de Deus, o preceito de Deus, sabendo que é ela que nos conduz à verdadeira salvação. E que este dia o Senhor te fortaleça, te ajude, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.